às vezes pode ser que você se depare com essa expressão, UID, ou também o IID. Nesse vídeo, então, eu vou estar falando o que é cada um deles, as diferenças e também como que você vai estar usando aí nos códigos do seu jogo. Esse é o canal Construct é Vida, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Otávio Furlan, eu sou autor de alguns cursos na plataforma Udemy, já trabalho com Construct 3 há 6 anos e eu criei esse canal para passar um pouco do conhecimento que eu já aprendi ao longo desses anos, seja para você que é iniciante ou para você que já usa Construct 3 há algum tempo. Eu comecei aqui um projeto então, pessoal, em que eu coloquei 3 objetos, como vocês podem ver, eu dei o nome a eles, cada um com uma cor, e se a gente clicar em algum deles, ó, por exemplo, o vermelho aqui, vocês vão notar que uma das propriedades dele é esse número aqui, que é o UID. No azul também tem, ó, que é 3, no verde também que é 4. E o que significa isso então, pessoal? Esse UID, ele significa um identificador único para cada instância de qualquer objeto que tiver dentro do seu projeto. Esse número é sequencial, ou seja, quando você coloca uma nova instância de um objeto, ó, vou fazer uma cópia aqui do objeto azul, percebam que ele veio com um UID 5. O último aqui era o 4, esse novo aqui que eu copiei, ó, ele veio com um UID 5. Esse aqui, por exemplo, que é o 2, se eu fizer uma cópia, ele vai vir com um UID 6. E qual que é a diferença, então, do UID para o IID? Se o UID é um identificador único de cada instância dentro do seu projeto, o IID é um identificador único também, mas relativo a cada instância do seu projeto. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar aqui já. Existe o IID, ele é também um número sequencial. Na verdade, ele não é mostrado aqui, por quê? Porque ele é um número, ele pode mudar a depender do que aconteça no jogo. Por exemplo, se você destrói um objeto quando o seu jogo estiver rodando, o IID dele pode alterar. Vamos imaginar que você tenha lá 5 instâncias desse objeto aqui. Então, a primeira que foi criada vai ser a 0, a segunda a 1 e assim por diante. Imagine que a última ali então é a 0, 1, 2, 3, 4. A última é a 4. Se você deletar a primeira que foi criada, que é a 0, a 4 vai passar a ser a 3. A 3 vai passar a ser a 2 e acho que você entendeu a lógica. Essa, então, é uma diferença, então, pessoal. Enquanto o ID pode estar sendo alterado no decorrer do jogo, o UID não. Ele é um identificador único e não vai ser mudado quando o jogo estiver rodando. Para isso ficar bastante claro, então, ó, vou criar mais algumas instâncias aqui, tanto do verde quanto do azul. Vamos executar aqui esse projeto no modo debug. Olhem só, então. Aqui ele vai mostrar para mim os objetos que tem no jogo. Se eu expandir aqui, ó, ele vai mostrar também cada instância de cada um dos objetos. E aqui a gente pode ver, ó, que o objeto blue, o IID0, ele tem o UID3. O IID1 tem o UID5. O IID2 tem o IID10. Acho que você já entendeu aqui em relação aos outros também. E o que acontece, pessoal, se eu, por exemplo, peguei uma instância aqui, que é a 2, o que acontece se eu apagar, se eu clicar em Destroy? Vejam só. O 2 passou a ser essa daqui. Era aquela que estava aqui e agora é essa daqui. Porque, como eu havia mencionado para vocês, o UID é imutável. Já o IID ele vai estar se alterando conforme o seu jogo for rodando e as instâncias forem sendo criadas ou destruídas. Agora eu vou fazer uma demonstração aqui de por que é útil você estar sabendo usar essas expressões aí dentro do Construct. Eu vou estar adicionando aqui um botão, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar ele aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, destruir. Eu vou programar aqui uma ação do botão destruir, quando for clicado,
a gente vai destruir o botão green. Vou pesquisar aqui por destroy, certo? Então vejam só o que acontece. Se eu clicar em destruir, todas as instâncias do objeto green foram destruídas, certo? Imagine que eu queira apagar, por exemplo, só esse objeto aqui. Então vamos ver. Ó. Ele tem o ID 12. Então o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar colocando uma condição if. Vou adicionar aqui, ó, adicionar outra condição de sistema, comparação. Quero fazer uma comparação do objeto green usando a expressão green.id. Qual que era o nome mesmo que eu esqueci? O ID 12, certo? Então vamos colocar aqui valor 12. Pronto. Vamos testar aqui agora. Vou clicar em destruir. Percebo que somente essa instância foi apagada. Eu poderia também estar fazendo essa comparação usando o id. Então vou trocar aqui o id por id. Vamos só estar mantendo o valor 12 aqui para ver o que acontece. Olha só, estou clicando em destruir e não está acontecendo nada, porque não existe uma instância do objeto green que tenha o id12. E se eu colocasse, por exemplo, o id0? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só pôr a janela aqui mais centralizada. Ó, destruir. Ele apagou, estava aqui em cima, vou clicar de novo. Ele apagou essa e assim por diante. Se você entendeu o que eu expliquei anteriormente, isso aconteceu por quê? Porque quando eu destruí uma instância do objeto green, as instâncias que tinham o id maior, elas, vamos dizer assim, que descem um degrau. Então, ó, para a gente saber mais ou menos aí quando iniciar o jogo qual que vai ser o id, é só a gente ir comparando o id menor. Então esse aqui, por exemplo, é o 4, esse é o 11, ó, esse é o 12. Então aqui, essa aqui vai ser a ordem do id também. Essa vai ser o 0, essa 1, essa 2 e essa 3. Vou só alterar aqui, então, só para ficar claro essa explicação, eu vou colocar 1. Então, inicialmente ele vai ter que apagar essa instância aqui. Então, aqui ele vai apagar a 1. Agora, essa daqui continua sendo a 0, essa daqui passou a ser a 1 e essa daqui é a 2. Ó. Vou destruir então a 1. Agora, essa é a 0, essa é a 1 e destruímos também. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva nos comentários. Eu fico por aqui então e até a próxima.